Os bancos centrais estão comprando muito ouro e isso pode ser uma grande dor de cabeça para os Estados Unidos. Se durante séculos o metal amarelo foi visto basicamente como dinheiro ou como lastro da moeda, depois como um importante ativo, uma reserva de valor, agora o ouro está sendo visto como instrumento geopolítico para fugir da dependência do dólar. Para entender as implicações desse processo, quais países lideram essa tendência, por que eles estão fazendo isso e as possíveis consequências para o dólar e também para o mundo, assista esse vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo e comentar sobre essa tendência de bancos centrais comprando mais ouro e desde quando isso começou, pelo menos essa tendência mais moderna, eu vou lembrar que no dia 21 de novembro vou abrir inscrição para o meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, que vai para a sua 23ª turma. No Viver de Renda eu quero pegar até mesmo mais completo leigo, que não sabe investir o seu dinheiro e transformá-lo em investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil no exterior para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso ao longo de 8 semanas, com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Para entender como viver de renda funciona e ver a oferta especial que estamos separando para o dia 21, porque afinal de contas 21 de novembro é quase Black Friday, então colocaremos benefícios, dê uma olhada no link que está na descrição desse vídeo. Falando agora dessa questão do dólar e do ouro. Se nós pegamos o dólar ao longo de boa parte do século XX, basicamente desde 1944, o Acordo de Bretton Woods, já ao final da Segunda Guerra Mundial, quando o dólar virou a moeda mundial, mas ainda com lastro em ouro. E depois de 71, quando não havia mais lastro, os Estados Unidos ganharam autorização para imprimir dinheiro a rodo. E lógico, né, eles deram um jeitinho do dinheiro não perder tanto valor assim, porque afinal de contas, meio que lastrearam o valor do dólar ao petróleo, já que o petróleo só poderia ser negociado em dólar. E como todos precisam de petróleo, e para comprar petróleo era necessário dólar, todos precisariam de dólares. E com isso, nós podemos falar que ao longo de basicamente um século, o dólar tem o seu reinado como a moeda mais utilizada no comércio global e, por conta disso, uma moeda muito utilizada também como reserva pelos bancos centrais. Se a gente pega as reservas brasileiras, a maior parte delas estão em dólar. E não só as brasileiras, mas de boa parte dos países. Sendo que não ter dólares em reserva costumava ser um grande problema. Quando os Estados Unidos queriam sancionar alguém, eles falavam, olha, você está fora do sistema de comércio do dólar, não pode acessar, por exemplo, o SWIFT. E por que isso é tão ruim? Porque se a gente pega dados do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e são dados relativos ao primeiro trimestre de 2023, o dólar representa ainda 59% das reservas monetárias mundiais. A outra moeda que fica com o maior percentual é o euro, com 20%, e depois temos o iene japonês em 5%. De modo que não ter acesso a dólares era um grande problema para se fazer comércio internacional. Porque se você pensa em um venezuelano negociando com um japonês, você acha que o japonês vai querer receber em pesos? Você acha que o japonês vai querer receber em bolívares venezuelanos? Ou em alguma moeda aqui da América do Sul? Mesmo em reais, que seria uma moeda mais forte, em pesos chilenos? Não, ele vai querer o pagamento muito provavelmente em dólar. Só que o dólar ele nunca esteve presente nas reservas internacionais sozinho. Além das outras moedas, o ouro também estava presente, desafiando inclusive previsões de influentes economistas. Porque vamos lembrar que até 1971, o que nós tínhamos no mundo é todo mundo vai ter suas moedas ligadas ao dólar e o dólar terá o seu lastro ligado ao ouro. Inclusive os bancos centrais poderiam, a qualquer momento, trocar os seus dólares por ouro junto dos Estados Unidos, coisa que os franceses fizeram no final dos anos 60 e que disparou alarme em muitas outras economias, né? Pensando que, olha, talvez os americanos não tenham ouro suficiente se todo mundo quiser trocar ao mesmo tempo, até porque estão criando muitos dólares para pagar o conflito no Vietnã. E quando estava ficando claro que essa situação do lastro em ouro do dólar era insustentável, nós tínhamos basicamente duas correntes de ideias. Uma corrente dizia que, bom, quando o ouro deixar de ser o lastro da moeda, os bancos centrais que possuem ouro hoje nas suas reservas vão vender esse ouro no mercado. E aí, com bancos centrais vendendo muito, eles tinham muito ouro, e ninguém querendo comprar aquela relíquia bárbara, usando palavras que o John Maynard Keynes, um grande economista, já colocou para o ouro, o preço dele iria cair. O Milton Friedman falava desse cenário, mas colocava essa ressalva, né? Desde que os bancos centrais venham a vender ouro. Já o pessoal da escola austríaca dizia o contrário. Eles diziam que a partir do momento que o dólar perder o seu vínculo com o ouro, talvez o dólar venha a ser rejeitado e o pessoal corra desesperadamente atrás de ouro. Cenário que de fato aconteceu durante a década de 70 até o início dos anos 80, com o preço do ouro subindo muito, saindo de $35 a onça, que era o lastro da moeda,
vida. Uma onça de ouro, que tem mais ou menos uns 30 e poucos gramas, valendo $35, e foi parar em quase $800. Só que depois disso, com a cor dos petrodólares, com taxas de juros muito altas, de 2 dígitos inclusive, o dólar começou a recuperar a sua força. Mas o ouro ele teve esse momento de auge. E por mais que os juros variem, a hegemonia do dólar também, ele sempre esteve presente nas reservas de bancos centrais. E por que isso acontece? Bom, primeiro porque o ouro ele é aceito em todo o mundo e com um longuíssimo histórico de aceitação. Além disso, basta deixar guardado, porque ele não se deteriora ao longo do tempo. Eu sou um colecionador de moedas antigas. Eu acho muito interessante o fato de que há moedas na minha coleção que possuem mais de 2.000 anos de idade e foram cunhadas na Grécia Antiga, em regiões da Turquia atual. E essas moedas viajaram durante 2.000 anos no tempo e durante dezenas de milhares de quilômetros no espaço e chegaram até minhas mãos basicamente iguais, idênticas àquilo que elas eram há 2.000 anos. Então veja que o ouro ele resiste à passagem do tempo. É possível você pegar o seu trabalho e transformar em ouro e passados 2.000 anos de história em uma outra localização geográfica, trocar esse ouro por alguma outra coisa. Então por isso que, mesmo nessa época muito mais digital que nós vivemos, bancos centrais ainda têm ouro nos seus estoques. E recentemente chamou a atenção o fato de que alguns bancos centrais, especificamente, estão aumentando muito essas reservas de ouro. E por que isso está acontecendo? Basicamente eu vou colocar 2 motivos aqui. O primeiro deles tem a ver com o fato da hegemonia do dólar estar sendo desafiada. Se você olha, por exemplo, o projeto chinês, ele já tem acordos bilaterais para negociar diretamente yuan com uma série de países, sendo que a China hoje é o principal parceiro comercial de boa parte dos países do mundo. Eu gosto inclusive dessa figura que você está vendo na tela. Veja que nela nós temos antigamente os Estados Unidos como o maior parceiro de boa parte dos países no mundo, e hoje basicamente o que acontece é que a China se tornou o principal parceiro comercial de boa parte dos países, inclusive do Brasil. Por isso, o Brasil cedeu e fez um acordo com a China, já que ela tem muito poder de barganha, para negociar sem envolver o dólar. Porque antes, chineses trocavam yuan por dólares, pagavam o brasileiro em dólar, o brasileiro trocava isso por real e estava feita a negociação. Agora eles tiram o dólar da equação e trocam diretamente suas mercadorias utilizando reais e yuans. A mesma coisa que a China fez com o Brasil, ela fez, por exemplo, com Rússia, com o Irã, com a Arábia Saudita, o que chama até uma certa atenção. Afinal de contas, se você pensa em um conflito entre as duas grandes superpotências, China e Estados Unidos, bom, os Estados Unidos são autossuficientes do ponto de vista alimentar e energético. A China não é autossuficiente em nenhum desses. Mas ela fez um acordo com o Brasil que supriria a parte da deficiência do ponto de vista alimentar. E também com Rússia, Arábia Saudita e Irã, países importantes no cenário energético. Se você pega os barris de petróleo produzidos diariamente pela OPEP+, metade viriam de Rússia e Arábia Saudita, por exemplo. E ambos podem vender esse petróleo sem precisar de dólar para os chineses. Então veja que ao fazer isso, você já tira um pouco de demanda por dólares do mundo. E por mais que o yuan não seja um rival muito qualificado, né? Eu não enxergo o mercado financeiro funcionando com uma moeda de um país tão fechado, não dá para isso acontecer. Ao tirar a demanda do dólar, talvez alguns bancos centrais tenham pensado, vale a pena diversificar em outras moedas, diminuir um pouco o estoque de dólares para comprar outras moedas e quem sabe botar um pouquinho de ouro aqui no nosso portfólio também. O Banco Central brasileiro, antes até dessa tendência que nós estamos vendo agora, chegou a dobrar a quantidade de ouro que nós tínhamos aqui, basicamente dobrar. E não é muita coisa, saiu de 1% para menos de 2%. Mas mesmo assim foi um movimento interessante. E o outro ponto é lembrar que o dólar, além de ser um meio de troca, uma unidade de conta e, entre aspas, uma reserva de valor, entre aspas porque ele também sofre com inflação, inclusive uma inflação que ficou alta nos últimos anos, ele também tem uma quarta função. Ele é usado como uma arma de guerra. E os russos, por exemplo, experimentaram isso quando decidiram invadir a Ucrânia. Os Estados Unidos, para sancionar a Rússia, simplesmente falou, então os dólares que vocês tinham em reserva agora não são mais seus, são nossos. E aí o que os americanos simplesmente fizeram foi banir os russos da negociação utilizando o SWIFT, o sistema de liquidação internacional que funciona em dólares. Além disso, através de sanções, eles conseguiram congelar cerca de 300 bilhões de dólares das reservas russas. E pense no seguinte, né? Quando isso acontece, todo o bloco anti-Estados Unidos começa a olhar para aquilo e pensa, caramba, olha o movimento que eles fizeram. E começa a pensar, o que poderia acontecer com a gente se nós fizéssemos um movimento parecido, né? Desagradando os Estados Unidos. Imagina os chineses pensando nisso, sendo que eles têm como objetivo declarado recuperar o controle de Taiwan. O Xi Jinping já falou isso por diversas vezes. Então será que ele não olhou para isso e pensou, nós somos os próximos, somos a bola da vez. E por isso ele começou a fazer esses acordos com outros países para não depender do dólar. E inclusive começou a vender títulos públicos que eles tinham em reserva. Como você pode ver
nesse gráfico, né, a China não para de vender títulos públicos e com um ponto interessante, eles estão vendendo com prejuízo. Por quê? Porque eles compraram durante muitos anos títulos públicos americanos de longo prazo que pagavam taxas como 1% ao ano, e aí no momento essa taxa de longo prazo está em mais de 4%, a Fed Funds Rate está entre 5,25 e 5,5, a taxa longa está em mais de 4, 4,6, 4,7, e aí no movimento de marcação a mercado, se a taxa sai de 1% para 4%, o preço do título cai bastante, gerando um grande prejuízo. Vamos lembrar que o Silicon Valley Bank quebrou por conta disso. Marcação a mercado em títulos públicos. E os chineses estão vendendo. Assim como outros países também podem estar vendendo, até pensando que esse prejuízo virá aumentar, com o juro subindo ainda mais. Será que o juro vai subir ainda mais? Simplesmente eu não sei, né? Esse juro de longo prazo é complicado. Mas o ponto é que, ao se livrar do dólar, o que eles estão fazendo com os recursos? Bom, se nós pegamos a Rússia, antes mesmo dessa invasão à Ucrânia, mas depois daquela que eles fizeram na região da Crimeia em 2014, como você pode ver nesse gráfico, eles já estavam continuamente aumentando suas reservas em ouro. E se você pega a China, eles têm feito basicamente a mesma coisa. Compras de toneladas de ouro, aumentando muito o tamanho das suas reservas. O que novamente desperta um alarme geopolítico na cabeça de muita gente, pensando, caramba, os caras estão se livrando do dólar, estão fechando acordos com países, né, que são famosos por conta da parte energética, da parte alimentar, estão colocando cada vez mais ouro em reserva e para liquidar transações internacionais, tem gente que depois do início de um conflito pode falar, não, eu não aceito o yuan não, porque você pode criar muito yuan à vontade, mas eu aceitaria ouro. Então será que isso é mais um indício de que talvez a China esteja se preparando para uma guerra? Eu não sei, mas após fevereiro de 2022, quando os americanos confiscaram os dólares russos, essa postura chinesa de ter menos dólares e mais ouro se mostra uma postura acertada, né? Pensando pelo ponto de vista de um país que pode ser vítima de sanções. E não é só Rússia e China que estão fazendo isso, mas outros países fazem a mesma coisa. Quer porque são países declaradamente anti-Estados Unidos, como por exemplo o Irã, ou porque ao enxergar esse movimento de desdolarização de vários bancos centrais pelo mundo vendendo seus dólares e títulos públicos americanos, eles enxergam que é melhor ter outros ativos, principalmente o ouro, do que simplesmente carregar suas gigantescas posições em dólar com menos diversificação. E por que isso é uma má notícia para os americanos? Bom, como eu já disse inicialmente nesse vídeo, menos demanda por dólares é sempre ruim. E os americanos, eles têm um poder que, nas palavras do economista francês Jacques Rueff, um daqueles que falou para o presidente Charles de Gaulle, né, Charles, vamos trocar os nossos dólares por ouro, mandar um navio para os Estados Unidos para pegar as nossas barras de ouro. Ele dizia que os americanos tinham um privilégio exorbitante. Esse privilégio, ele existe até hoje. Eles são os donos da máquina de criar o dinheiro mundial. E com isso eles podem criar o dinheiro porque existe muita demanda por dólares. Todo mundo demanda dólares. Mas a partir do momento que essa demanda diminui e eles continuam criando esses dólares, e vamos lembrar que os Estados Unidos hoje convive com um duplo déficit, eles têm o déficit comercial, eles importam muito mais do que exportam, e também tem um déficit fiscal. Eles gastam muito mais do que eles arrecadam. E como que eles pagam por esses dois déficits? Através da criação de moeda, ou da emissão de mais dívida. Mas quando há menos demanda, tanto por essa dívida quanto por essa moeda, as coisas complicam. E o que eles poderiam fazer para manter a demanda? Aumentar os juros, que já estão muito altos no momento. Eu nunca vi o juro americano tão alto assim desde que eu comecei a investir. Talvez até na minha vida eu não teria visto isso. Se eles continuam esse movimento, poxa, como será que os ativos de risco e a própria economia americana irá reagir? Uma vez que ao subir juros você tende a frear a economia, sendo que há um limite para isso também. Vamos lembrar que bancos começaram a quebrar quando os Estados Unidos tiraram sua taxa de zero e começaram a gradativamente subi-la. De modo que essa tendência é ruim para os americanos. Isso significa simplesmente que será o fim do dólar? Ou que o dólar vai deixar de ser moeda de reserva mundial? Não. Eu acho que significa muito mais um novo ciclo de subida para o ouro, já que esses bancos centrais sozinhos estão representando cerca de 1/3 da demanda. E daqui a pouco nós teremos outros investidores olhando para isso e começando a fazer contas de juros, né? Porque enquanto o juro está alto, o preço do ouro não tende a avançar. Mas se eles enxergam que esse juro alto não vai compensar, por exemplo, a inflação, a necessidade de criar mais dólares para pagar dívida, pode ser que eles comecem a comprar mais ouro e nós temos o preço do ouro subindo. E um último questionamento que fica também é, será que os bancos centrais não vão olhar para isso que está acontecendo e pensar que existem outros potenciais ativos de reserva, como o Bitcoin? Porque pensando no cenário de um país tendo que liquidar transações internacionais com o outro, não utilizando o dólar, mas também tendo uma desconfiança das moedas, né? Por exemplo, a Rússia querendo comprar alguma coisa e querendo pagar em rublos e outro país falando, poxa, mas em rublo eu não aceito, dólar vocês estão bloqueados, tem o yuan, mas também não gosto muito, então os russos falam, não, vou pagar com ouro. Uma liquidação de transação com ouro envolve o envio desse ouro, que não é simples, logisticamente
eticamente isso é complicado. Será que eles não poderiam fazer isso utilizando Bitcoin? Que para muitos seria até o ouro digital, é a ideia que alguns têm? Eu fico até me perguntando se algumas das baleias que nós vemos do Bitcoin fazendo transações bilionárias no blockchain já não seriam países. Simplesmente a gente vê a transação, mas não consegue identificar quem é o dono da carteira. Talvez isso já esteja acontecendo. É só a gente que não sabe. Mas se não estiver acontecendo, talvez daqui a algum tempo venha a acontecer. Vamos ficar de olho. Bom, esse era o recado do vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.